Oi, pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Anderson Nolé, fisioterapeuta e fundador da Bionicenter. Nós estamos aqui hoje com a doutora Karina, que vai me ajudar a conduzir o papo aqui com duas meninas incríveis aqui, né? A Bia e a Giovana. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a doutora Karina Costa Dias, sou fisioterapeuta, sou coordenadora da fisioterapia da Bionicenter e estou muito feliz com esse convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês conversando e eu tenho certeza que os assuntos serão incríveis que nós vamos abordar por aqui. Então, vamos começar apresentando vocês duas, né? Uhum. Falar um pouquinho a Giovana. Oi, muito prazer. Meu nome é Giovana Cola, sou psicóloga, sou deficiente física há 25 anos, tenho 25 anos, então eu nasci sem uma perna e tô muito feliz pelo convite também. Acho que a gente vai conseguir conversar e trazer muito assunto importante. E a Bia pode se apresentar também, Bia. Eu sou a Beatriz Rocha, ou Bibis Rocha, ou Bia Rocha, sou cheia das artes, cheia dos nomes. Tenho 28 anos, mas sou amputada só há 5 anos, acho. Amputada da perna esquerda depois de um acidente. Tô muito feliz com esse convite, acho que a gente se sente muito especial participando de um podcast, assim, tô me sentindo estrela. E acho que só vem coisa boa aqui hoje, hein, só papo bom. Não, então hoje eu tô com três mulheres muito bonitas aqui, né? Minha esposa que não briga comigo. Mas a gente vai falar um pouquinho dessa parte feminina, né? Depois da amputação. Uhum. A Gi vai acabar falando como sempre foi, né, Gi? Porque desde pequenininha Pequenininha. que usa prótese, né? E a Bia vai expor um pouquinho o que que mudou, quais são as diferenças aí, né? Uhum. Vocês podem se apresentar então, meninas, pra gente conhecer um pouquinho sobre a história de cada uma de vocês, por favor? Bom, como eu falei, meu nome é Giovana Cola, sou psicóloga. Eu hoje trabalho com duas áreas da psicologia. Então, eu trabalho com a psicologia intercultural, com brasileiros pelo mundo, imigrantes, expatriados, e trabalho com pessoas com deficiência. Então, em ambas as partes, eu trabalho com identidade e adaptação dentro ou da cultura ou dentro da própria vida. Eu gosto muito de trabalhar essa parte de pertencimento com as pessoas, eu acho muito importante porque eu tive que construir um pertencimento muito fora do comum, né, pra minha idade. Então, criança, anos 2000, você não via uma criancinha deficiente ali com um grupo de amigas. Então, eu falo que o pertencimento fez parte da minha vida a vida inteira. Eu tinha que encontrar um pertencimento. Então, quando eu fiz faculdade, se tornou realmente um propósito e hoje eu amo trabalhar com isso. Tô aqui, eu Legal. tô com o Dr. Anderson há 24 anos. Então eu falo que ele me conheceu de fralda, a gente cresceu junto, é muito amigo, eu falo que eu considero ele como um pai pra mim. Ele me mostrou de fato possibilidades. Eu falo que hoje o pertencimento que eu tenho é graças ao doutor, porque ele me mostrou como é possível você ter um pertencimento e com quaisquer limitações a gente consegue avançar. Sim. E você pode contar pra gente como foi a sua amputação? Contar pro público aí que não te conhece? A minha amputação, ela é uma desarticulação de quadril. Eu nasci com uma malformação congênita, então eu tinha um osso que eu tinha uma perninha que não tinha osso. Então ela ia acabar não se desenvolvendo com o tempo, e aí, quando eu completei 1 ano de idade, a gente optou por fazer a amputação para conseguir colocar a prótese. Então foi algo assim, surpresa, minha mãe descobriu no parto, ninguém tinha noção nenhuma, nos ultrassons não aparecia. E aí, quando nasceu, eles viram que, de fato, tinha alguma coisa ali de diferente. Foi o primeiro caso de uma pessoa com deficiência no hospital. Então, foi aquele caos, todo mundo parou, todos os médicos queriam ver o bichinho ali, diferentinho, bonitinho, pequenininha. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Foi um choque para minha própria família. Então, a minha família não sabia o que era ser uma pessoa com deficiência, ter uma pessoa na deficiência na família. Então, minha mãe fala que nos primeiros anos, assim, foi muito difícil. Ela me levava pra creche com 1 ano. E ela falava que ela me levava 15 minutos antes, porque ela ficava 15 minutos sentada na calçada do lado de fora da creche, chorando e esperando alguma coisa acontecer pra ela ter que me ajudar. E aí, quando foi passando o tempo, foi passando os anos, e hoje tô aqui, muito feliz, graças a Deus. Graças a Deus. Faz coisa mais do que quem tem as duas pernas, Nossa, né, já Gi? fiz natação, fiz 18 anos de natação, fiz dança do ventre, ginástica artística, musculação eu faço, então tenho uma vida muito ativa. Eu sou de Guarulhos, trabalhei na zona norte de São Paulo, ia de ônibus, depois ia de ônibus direto para a faculdade. Era uma correria, mas deu certo, é uma vida comum, óbvio, com limitações, então eu sei o meu limite, eu sei o que dá, o que não dá, eu aprendi a saber porque já testei muitas coisas e não deu certo. E algo que minha mãe sempre me falou muito:
você pode fazer tudo. Não quer dizer que você vai fazer igual às outras pessoas, mas você vai fazer do seu jeito e você vai estar fazendo. Então, hoje, isso eu levo pra vida, assim. Talvez eu não consiga subir no ônibus igual todo mundo. Eu sei que no ônibus, por exemplo, eu não posso descer pela porta de trás, porque é muito alto. Então, eu caio. Então, eu sei que pra eu andar, eu consigo andar, mas na frente tá tudo bem. É essas limitações que a gente encontra, mas a gente dá um jeito. Sim, são algumas adaptações que são feitas, Sim. mas que não te atrapalham na sua funcionalidade, nos sonhos, né? E nas capacidades todas aí que você tem para Eu acho desempenhar. que se a gente deixa essa limitação parar a gente não vive. Então, se eu fosse ter deixado de lado tudo que as pessoas falaram, mas será que você consegue? Será que vai ficar bom? Será que dá um jeito? Eu não teria feito, nossa, 1/3 das coisas que eu fiz hoje. Então, se eu fiz, é graças a isso, assim, por tentar, dar cara e vamos lá, e vai dar certo. Isso Legal. aí. E você, Bia, me conta um pouquinho do que aconteceu com você. Ah, essa história é boa. Ela rende, ela rende. Ao contrário do que todo mundo acha, não perdi a perna no acidente de moto, todo mundo olha pra mim, não. Acidente de moto por causa da idade, né? Mas o que aconteceu foi que no finzinho da pandemia, em 2021, em agosto, voltando pra casa de um evento, algo aconteceu que eu não sei o que é até hoje, caí no trilho do metrô e fui atropelada pelo trem do metrô. Coisa boa, coisa pouca. Fui parar na Santa Casa, acordei com uma médica falando: Oi, tudo bem? A gente tem que tirar sua perna. Você tá boa? E eu fiquei, meu Deus, né? Não foi uma escolha, não foi uma opção, não me preparei pra isso, eu só acordei e me descobri amputada. A mesma coisa que a Gi, mas de uma forma diferente, né? Numa família de pessoas que não têm pessoa com deficiência na família, não sabiam lidar com isso. Amigos que não convivem com pessoas com deficiência. Eu mesma nunca convivi com uma pessoa com deficiência. Me vi dentro dessa realidade. E eu acho que essa é uma diferença, né? Entre a Gi, que nasceu com uma deficiência, e eu, que adquiria a deficiência. O timing de mudança das Caiu sem coisas. paraquedas, né? Você fica meio... Nem "Ei". paraquedas, é sem paraquedas. Exatamente, é uma loucura do o que eu consegui, eu deixei de conseguir fazer alguma coisa? Não, mas o timing das coisas mudaram completamente, para você se adaptar a isso, para as pessoas ao seu redor se adaptarem a isso, é um lance, né, é uma questão. Sim. Eu trabalhava com eventos, assim, ainda trabalho hoje em dia, mas eu era produtora de eventos, sofri muito preconceito dentro da minha área, de, assim, colegas e chefes que sempre me viram capazes de fazer o que eu sempre fiz. Eu comecei a sofrer muito disso, das pessoas me podarem, assim. As pessoas tentarem determinar o que eu poderia ou não fazer depois da minha deficiência. Então, pra mim, isso foi um processo, assim, é um processo até hoje, né, vão fazer 5 anos da minha amputação, fazem 4 anos e meio hoje. E minha família ainda tá aprendendo, meus amigos ainda estão aprendendo, as pessoas estão aprendendo e eu aprendendo também. E tentando falar para as pessoas que quem determina sou eu, galera. Exatamente. Sabe o que pode, não pode, sou eu. É uma grande diferença, eu acho, da história de vocês duas, é porque uma criança já, ela se desenvolver diante de uma realidade de uma amputação, é diferente de uma moça já, que já tinha uma vida toda estabelecida, e aí entender a nova vida agora adaptada após uma amputação, né? Sim. Então tem um divisor de águas muito diferente, né? De uma criança, a facilidade, porque aí o mundo se apresentou para você, Eu aprendi, né? ele se apresentou dessa forma, Eu né? aprendi a Desde o fazer princípio. tudo já com a prótese. Eu aprendi a Exato. andar com a prótese. Eu saí do colo pra A puxar Gi a tem prótese. uma história muito legal, né, Gi, da sua escolinha, né, Sim. quando a gente fez a prótese, a Gi era pequenininha. E eu quero que você conte da inclusão que fizeram na escola já, né? Eu tinha um dos maiores medos da minha família era, de fato, escola, né? Como que ia ser, como que tinha que ter uma escola preparada e, gente, antigamente não tinha. Não se falava sobre isso. Então, uma escola que a gente pensa, poxa, é uma educação que precisa pensar sobre isso. Não pensava muito em acessibilidade. Então, achar um colégio na minha cidade onde não tivesse escada demais, onde tivesse corrimões, etc., não tinha. E aí a gente achou uma escola que era um rancho antigamente. Então era tudo térreo. E a minha mãe falou: vamos lá, vamos colocar ela lá, acho que vai ser a melhor opção. E aí, quando eu entrei, eu tinha 1 ano na escola, eu tinha acabado de colocar a prótese, então eu andava com um andador ainda. E aí a escola fez o horário do corrimão. Então a escola colocou corrimão pela escola inteira. E aí a minha turma tinha o horário do corrimão, porque eu tava na época de tirar o andador e começar a andar só com a própria prótese. E eu não queria, eu queria ficar com os meus amigos. Então nesse horário toda a minha sala fazia uma fila
E eu ia na frente e todo mundo ia andando no corrimão junto comigo Ai, que pra ter essa incrível, cara. adaptação. Que lindo. E eu fiquei nesse colégio até os meus 12 anos. E foi, assim, um colégio que, de fato, hoje, uma das principais causas dele é a adaptação para crianças com Que deficiência. lindo, né? Eles não têm. Eles têm outras unidades que são prédios, mas aquela própria unidade é toda a terra até hoje, realmente para fazer essa inclusão. E foi muito bacana. Eu acho que moldou muito a minha visão de mundo com essa escola. certeza. De, olha, se essa escola que, querendo ou não, assim, tinha suas próprias obrigações, mas poderia não fazer, fez, eu não vou aceitar menos que isso. Os meus amigos são amigos dessa época até hoje. Então, a diferença é que você trouxe, os meus amigos não tinham amigos deficientes. Eu cresci com os meus amigos tendo uma amiga deficiente. Sim. Então, pra eles é até engraçado, porque eles esquecem que eu não tenho uma perna. E aí eles falam, anda mais rápido, Giovana. Ou então a gente na chuva vai entrar pra algum lugar e todo mundo sai correndo e eu fico assim, gente, aí eles voltam. Ai, meu Deus, esqueci. Esqueci. É diferente. Essa escola lá, ela de fato. Eu acho que ela não educou só a minha família de é possível, mas eu acho que muitos pais em volta. A gente teve vários casos nessa escola de crianças, porque como eles tiveram, acho que, acesso muito jovens comigo, as crianças não entendiam muito bem a diferença. Então, eu era uma menina, por exemplo, de 3 anos, que tinha uma perna da Superpoderosas. Gente, isso era o máximo, eu acho. Sucesso. Eu achava isso. É o sucesso, né? E aí, só que aí chegou um dia que minha mãe recebeu uma ligação de uma mãe de uma amiguinha minha falando: olha, eu encontrei ela no banheiro com uma tesourinha de criança, porque ela queria tirar a perna dela, porque ela queria uma perna das meninas superpoderosas. Meu Deus, que loucura. E aí vai todo mundo pra escola pra fazer aquela intermediação. Então, assim, é algo que todo mundo aprendeu junto, mas todo mundo foi muito unido pra estar junto. A mãe não ficou brava com a minha mãe, por exemplo, de, poxa, como que você não instrui a sua filha? Não, vamos ensinar o que é. Inclusão, Claro. sabe? Coisa de criança, né? Isso é inclusão, isso é muito louco. E é um olhar interessante, porque é um olhar cuidadoso que a escola teve de trazer essa proposta de incluir aquele processo que você precisava passar, Sim. mas que seus colegas passaram junto. E aí, em contrapartida, a gente pensa o olhar cuidadoso que você relata dos seus amigos, de às vezes atrapalharem de tanto cuidado que eles querem ter com a tua situação Exato. e acabam te privando de experiências que você teria condições de desempenhar. Então, assim, a gente vê o equilíbrio, como é difícil esse equilíbrio de sermos cuidadosos e incluirmos, mas não podarmos a capacidade que a pessoa tem, né? Sim. Exatamente. De saber dosar isso também não é tão fácil. Tem É uma importante situação essa que não é comunicação. simples para cada, mas, assim, é que pega todo mundo de sopetão, né? O paciente que sofreu amputação, a família, os amigos, né? O convívio ali é completamente diferente. Eu acho que em ambos os casos, a amputação, ela impacta todas as pessoas ao seu redor, nunca é uma questão individual. Eu acho que realmente a diferença no final, ela é muito pouca. Eu acho que a diferença é de vivências. A Gia, ela tem uma vivência de crescer com... Ela não tem o outro olhar, ela não sabe viver de outra forma. Ela não sabe o que é ter uma perna. E todas as pessoas ao redor dela não sabem o que é ela Sim. ter uma perna. Ao contrário de mim, que tive que aprender e ensinar as pessoas, assim, tardiamente, né? Porque uma coisa é você ensinar uma turminha de 3 anos de idade. Eu acho que absorve melhor que um adulto, de repente. É essa a impressão que eu tenho. Provavelmente. Mas Mas e você, o que você sentiu dos seus amigos? Mudou alguma coisa? cara, são pessoas e pessoas, situações e situações. Até hoje, já fazem 4 anos da minha amputação. Meus amigos, eles às vezes dão umas de tipo, ai, deixa que eu faço. Ai, não levanta que eu faço. Isso me dá uma irritação. Não, mas eu consigo fazer. Ei, não, mas... E fica naquele bate e volta. Não, mas você não precisa. Mas eu quero. Não é que eu não quero saber se eu não preciso. Eu quero fazer essa coisa. Isso acontece muito assim. Acho que com a minha mãe foi o auge de todas as questões. Porque, enfim, mãe é mãe. Eu até falo, né? Quando eu acordei e descobri da minha amputação, minha mãe estava comigo. A minha mãe sofreu tanto por mim que eu, sinceramente, eu falo, cara, eu acho que eu não me senti no espaço de sofrer, porque quando a enfermeira me deu Mais que você. muito mais. Quando a enfermeira me deu a notícia, assim, a minha preocupação não foi eu não ter uma perna, foi o estado da minha mãe. Minha mãe ficou desesperada e eu falei, mãe, que isso? Tá doida? Quem tem perna sou eu, por que você está desesperada? Eu não estou entendendo essa situação. E desde então isso começou um processo muito grande, assim, Sim. de como minha mãe achou que eu ia me adaptar. Eu moro numa casa, um sobrado de 2 andares, e banheiro pra tomar banho só tinha no andar de cima. E, cara, é muito louco eu lembrar disso, porque assim, cara, eu tive
no começo, não era pra fazer, mas eu subia a escada sentada, porque eu não tinha como subir de muleta, não queria tomar banho de caneco no banheiro que tem embaixo, e minha mãe queria que, não, eu vou te dar banho de caneco aqui, e eu, mãe, eu consigo subir sentada a escada e tá tudo bem, não tô sofrendo, não tá, e pra ela entender isso, pra ela entender que eu conseguia lavar uma louça, mãe, eu consigo lavar uma, não, mãe, eu consigo lavar uma louça. Meus amigos, a mesma coisa, tipo, lugares que a gente sairia ou não sairia. Já teve situações de amigos meus falarem, não, porque não vamos mais sair, só vamos sair na sua casa. Eu, gente, mas Pra prender você na sua casa. quero sair. Em compensação, situações também que se esquecia, assim. Eu lembro a primeira vez que eu fui no cinema com a minha mãe e com a minha irmã depois de amputada. Minha irmã, você não pensou, esqueceu? Ela comprou umas cadeiras, assim, no último andar do cinema, e eu de muleta ainda. E eu falei, cara, eu não quero deixar ela numa situação desconfortável, vou subir. Cara, quando ela subiu a primeira escada, que ela olhou pra mim, eu falei, ela vai chorar aqui dentro do cinema. Ela não sabia se pedir desculpa, ela começou a ficar nervosa. Eu falei, não, tudo bem, tá tudo bem. Você comprou lá, a gente dá, na próxima você lembra, não esquece desse lance. Mas é isso, é uma adaptação muito maluca entre o extremo de esquecer, que é o que você falou, às vezes sai correndo, você falou, eu não posso correr, não consigo na velocidade que vocês, me esperem. E o esmero absurdo de tipo, você não pode, você não tem. Esse equilíbrio, ele é complicado. E esse do não pode, não tem, olha, eu digo por mim, tá? Por ser a vida inteira, eu me tornei uma pessoa preguiçosa. Mas não assim, por isso. É porque era no início, era tanta gente querendo fazer por mim, que eu cheguei num ponto que eu me irritei e falei, vai, então faz. Deixa eu fazer. Mais fácil do que tu explicar toda vez que tu quer fazer. Faz. Aí minha mãe hoje fala, minha mãe fala assim, Giovana, você não tem uma perna, mas você tem 2 braços, você ainda tem uma perna. Essa sua outra perna tá funcionando muito bem, então você vai fazer. E eu fico, ai mãe, para. Não... Mas isso é muito real, eu sinto isso também. Chega uma hora que você fala, onde eu chego, as pessoas querem puxar uma cadeira pra sentar. Eu acabei de chegar. Não, vou arranjar uma cadeira pra você. Eu nem pedi uma cadeira, nem tô cansado. Fui de Uber sentar 1h30, quero ficar em pé. Aí vem a pessoa, busca a cadeira lá dos 15. Eu falo, tá bom, eu vou sentar porque... Fica sem graça, né? Cadeira. Chegou uma cadeira. Eu falei, então tá bom, né? Vou nem queria sentar. Fico lá sentado. 10 minutos. Isso mesmo. Só pra falar. São experiências, né? Assim, cada uma no seu nicho, né? Sim. Como a doutora Karina falou. Uma cresceu não sabendo que é uma perna, outra cresceu sabendo que era uma perna e perdeu, né? Mas é muito interessante essa abordagem que tem. Mas a Giovana, eu lembro também que muito tempo de... Até entregou minha idade já, né, Gi? Mas... Era novinho. A gente era novinho na época. Mas eu lembro que uma vez sua mãe chegou pra mim e falou assim, Anderson, a Gi tava querendo brincar naquele quadradinho de areia com as crianças. Eu falei, por que não deixou? Não, porque vai encher. Eu falei, deixa encher de terra. Traz pra mim ela toda travada aqui que depois a gente desenrola, né? Mas não deixa a prótese ser uma limitação, né? Isso é uma coisa que a gente coloca para a criança e para os adultos também, que a prótese não pode ser um fator limitante. Claro que vai ter as adaptações que vocês vão ter que fazer no dia a dia de vocês, né? Mesmo você estando plenamente adaptada com a prótese, existem as adaptações do dia a dia, mas não pode ser um fator limitante. Eu falo que o limite sempre está na cabeça das pessoas, não na falta de um membro. Sem dúvida. Exatamente. Eu acho que depois que o doutor falou isso pra minha mãe, eu acho que abriu muito o campo de visão dela, assim. Então, depois disso, ela começou a entender de, Gi, vamos, depois a gente resolve. Pode fazer, então eu aproveitei até demais, assim, a minha infância. Demais, demais. Tinha vezes que quando eu troquei de prótese, eu era pequena ainda. E eu lembro que o doutor falou, Giovana, se você quebrar essa prótese, eu te dou um prêmio, porque é impossível. E eu falava, não, eu não vou quebrar. Só que no fundo eu tinha aquilo de, eu acho que eu vou. Eu tô aprontando, e eu aprontava muito, assim, de subir em árvore. Pra Pulava pegar 3 degraus, né? 3, 4 degraus, ela pulava. Minhas cicatrizes, assim, é todo dia aprontando mesmo, porque eu brincava. Já que minha mãe falou, Gi, brinca, aproveita. E eu acho que isso moldou muito quem eu sou hoje. De, poxa, vamos lá. Se não der certo, pelo menos eu tentei, pelo menos eu fui, eu arrisquei. Porque senão eu teria limitado a minha própria cabeça. E eu não teria feito a vida inteira, imagina. Quantas coisas eu não teria feito desde criança por limitações próprias minhas, assim. Então, hoje a prótese, ela me possibilita abrir minha própria mente, assim. É muito além de físico, né? É mental mesmo. Você cresce, evolui junto com a prótese. É bem legal, eu gosto.
E é o importante a gente entender que são adaptações, né? Não é para virar um impedimento, é para estar adaptado. Isso é importante ter essa consciência de que, é o que você falou, tem uma velocidade diferente, vai Sim. ter uma limitação, você não vai sair correndo, né? Tem algumas adaptações, mas que tudo é possível, né? E aí você crescer entendendo que isso é possível e depois você, quando esse mundo da amputação se apresentou para você, você trazer isso para suas amizades, para sua família, pessoal, ó, tá tudo bem, eu vou conseguir, vai ser adaptado, mas eu vou realizar. Sim. É, eu dou conta, só que de forma adaptada, mas vamos encarar, né? Sem limitações. Sim. Eu acho que ainda você falou uma coisa que a gente passa muito por essa questão de pessoas quererem impor o que a gente pode ou não pode. Era muito fácil ter acontecido com você. Você podia muito ter sido uma criança que não nada, porque as pessoas. Acho que assim, da própria criança, de um pai, lá, cuidado, não leva a menina não, porque se dá alguma coisa errada ali com a menina, a culpa é sua. E aí isso Sim. acontecer, mas você falou. Eu lembro quando eu nasci, foi um choque, né, pra todo mundo, porque não sabia antes, foi só realmente na hora do parto. E foi uma confusão, a minha família não foi informada do que estava acontecendo, a minha mãe não foi informada do que estava acontecendo, não informavam nem se eu estava viva, assim, pra eles, porque foi um choque pro próprio hospital. E aí, a minha mãe conta que na hora, a minha família ficou, assim, devastada. Ela falava que parecia um funeral, assim, todo mundo triste, todo mundo muito mal, e a minha bisavó, que já tinha tido 2 derrames, mal falava, teve uma força ali e falou assim: "Gente, e aí? Ela tá viva, ela tá bem ali naquela sala. Vocês vão ficar aqui ou vocês vão ir ver ela, vão permitir que ela viva de fato?". E aí isso mudou. Então a minha família, ela teve um choque de gente, ela tá viva ainda, ela tem uma vida linda pela frente, então deixa ela viver, vamos permitir ela viver. Óbvio, no início, meus avós principalmente ficavam meio com medo, meu pai, ele ficava com muito medo, muito medo. E minha mãe que tirou uma força, assim, de falar: "Gente, deixa, vamos deixar". Então foi uma reeducação para minha própria família. Eu tenho certeza que para minha mãe não foi fácil. Eu tenho certeza, ela mesma me fala: "Gi, eu mandava você ir e eu virava de costas, eu chorava, porque eu sabia que se você caísse, não ia ser como as outras mães que vão lá acudir a criança, porque eu sabia que você ia precisar de uma força dobrada para levantar. Isso na vida inteira. Então, se hoje eu te desse esse colo, essa ajuda, você não iria talvez ter a força que você tem hoje. Então, você ia brincar, você tropeçava e caía, eu só falava: levanta, virava para as costas e chorava, chorava, chorava. Mas eu sabia que você precisava desse momento e eu tenho certeza que se não fosse isso, hoje eu teria as minhas próprias limitações, Essa é sabe? uma coisa que eu acho que assim, a Bia deve ter passado, né? Muitas vezes eu falo para os pacientes lá, que às vezes falam: "Pô, Anderson, depois que eu amputei que eu vi que eu não tinha amigo. O cara não foi me ver". Eu falei: "Meu, a gente sempre tem que fazer o exercício, inclusive todos nós aqui, de se colocar no lugar da pessoa". Sim. Falou: "Pô, imagina, eu sou um amigo da Bia lá, e eu sei que ela sofreu um acidente, amputou a perna". Falou: "Meu, ela deve estar mal. Se eu for lá, eu vou ficar mal, eu vou chorar na frente dela, eu não vou". Uhum. Às vezes a pessoa se afasta para não deixar você, Mal. teoricamente, pior do que do que ela acha que você estaria, né? Bem isso mesmo. Né? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu sofri meu acidente, eu tava com os meus amigos. Eu sou uma pessoa que eu não respondo do WhatsApp. Vocês vão me mandar mensagem, eu não vou responder vocês, provavelmente. Só que por alguma coincidência. Como as coisas são, né? No dia do meu acidente, a minha melhor amiga estranhou que eu não respondi ela. Ela pegou e falou: "Cara, a Bia não responde, mas isso está estranho". Eles conversaram entre si. Tipo, alguém falou com a Bia? Não falou? Vou na casa dela descobrir o que aconteceu. Chegou na minha casa, minha mãe já estava no hospital comigo, eu tava em cirurgia. E aí foram todos eles desesperados pro hospital. Eu tava em cirurgia, não conseguiram nem me ver, não conseguiram nada. Eles tiveram esse ímpeto de ir até lá, aí descobriram: "Ó, a Bia toma a perna". Cara, assim, eles tiveram a preocupação, tiveram o ímpeto de ir, só que aí todo mundo falou: "Cara, E agora? será que ela quer ver a gente? Será que ela tá pronta pra lidar com pessoas? Será que..." E aí eles tiveram essa preocupação de, tipo, no tempo dela, vamos deixar as coisas acontecerem no tempo que ela achar melhor, não adianta a gente querer afobar, que às vezes você não ajuda ninguém. E, assim, eles são meus amigos há anos, 12 anos, 10 anos que eu convivo com eles, então foi uma questão, assim, deles eu não senti esse abandono. Mas eu entendi, inclusive, o lugar que eles colocaram de vamos ter cuidado, deixa ela, vamos ver a reação dela, como que vai funcionar. Porém, contudo, todavia, tive amizades que... Amizade de balada, né? Tipo, não vai mais pra balada comigo, então Sim, muito. acabou a amizade. Aconteceu isso comigo também, teve os dois extremos, sabe? E eu acho, meninas, que também pode ter a ver, porque assim,
vocês, como bem o doutor disse, são duas moças lindas. E é assim, para as mulheres, essa questão da estética pesa um pouco mais, eu imagino, né? Hoje em dia a gente tem homens aí mais cuidadosos com a parte estética, mas a verdade é que para as mulheres a estética é uma preocupação a mais. E às vezes esse cuidado que seus amigos tiveram, talvez por saberem, nossa, a Bia passeia com a gente, ela sai, ela tá sempre arrumada. Como é que vai ser para ela essa nova aceitação da estética? Será que ela vai querer que a gente não veja no início, para depois a gente ver ela já com a perna amputada? Então, assim, para as mulheres, vocês acham que isso impacta mais o caso de vocês? Você já cresceu, né, Gi? Mas você, Bia, você acha que impactou mais quando você conversa, tem oportunidade de conversar com rapazes amputados, e aí tem essa troca de experiências? Você acha que para eles pesou menos essa nova aceitação da imagem corporal? Para você pesou mais? Você tem alguma coisa para dividir com a gente nesse sentido? Eu acho que não é, para mulheres, não é uma questão de preocupação estética, é uma questão de padrão. Já existe um padrão que é muito difícil para mulheres alcançarem. Nós, como mulheres aqui nessa mesa, sabemos disso, assim, coisas impossíveis. E uma porrada que eu levei, uma coisa que, assim, um dos meus primeiros pensamentos foi: bom, agora não adianta eu pensar em me preocupar com ser padrão, né? Porque não existe uma solução que me torne uma mulher padrão novamente. Assim, pra mim, que se lasque esse negócio. Mas é muito, muito diferente. E eu digo até da aceitação das pessoas para com você. Como que eu, assim, não quero explicar isso de uma forma mesquinha, não quero que isso soe mesquinho, mas eu me vi em situações de: eu não vou ter ciúmes de você perto do meu namorado. Entendeu? Esse tipo Se você não fosse essa moça linda que você continua sendo, e tá tudo... não tem. Tipo, eu não vou competir com você, eu não vou me colocar em lugar de. Eu me vi nesse lugar, assim. Não que antes eu fosse a mister da competição. Não é esse o ponto. Mas você começa a ter essa percepção de, sabe, de como mulheres se comportam ao seu redor, como homens se comportam ao seu redor. Você vai observando certas situações. Eu tenho colegas amputados, né, homens. O pessoal da Bionicenter, inclusive, foi lá onde eu conheci muitas pessoas amputadas. E o papo claramente não é esse. Inclusive, eu acho muito engraçado, porque eu sinto que homens, eles têm muito... que se tornam amputados, eles têm muito mais essa questão da imagem deles mesmos do que das outras pessoas para com ele. Ao contrário das mulheres. Pelo menos eu tenho essa impressão, entendi. sabe? Para as mulheres é mais o olhar de fora em relação a ela. Exato. E os homens é mais o próprio olhar. Eles com eles, mas assim, quando eles estão prontos para desbravar o mundo, estão desbravando o mundo sem problema algum. Todo mundo acha lindo, mas eu acho que é isso. Mulheres, para mim, eu tenho essa sensação. Hoje eu trabalho muito com a minha imagem, né? E existe uma categoria, quando você vai trabalhar com publicidade, propaganda, que é ser PCD. E é isso, eu sou apenas PCD. Eu não sou... No meu cabelo não é diferente, eu sou PCD. Eu tô ali não pela minha beleza, não pela minha didática, porque eu sou PCD. Parece que tudo se anula e só isso fica... Foco fica só isso fica em foco. De ser amputada. E eu acho que eu tive essa sensação, sabe? Em compensação, pra mim, tá ótimo. Tá bom, então, gente, eu vou deixar brigar com ninguém, então é isso que vocês acham? Então tá show. Vou comer minhas barras de chocolate, não tô nem aí pra ninguém, é isso. Eu acho que pra mim foi diferente um pouco. Eu acho que por eu ter crescido uma criança deficiente, só que no meio de crianças que não foram deficientes em momento algum, eu cresci com uma realidade normal. Então, assim, eu cresci com as meninas a minha vida inteira, eu tenho as minhas amigas desde 2 anos de idade, e aí eu lembro perfeitamente de uma virada de chave, assim, de quando eu olhei em volta, época de 15 anos, 14 anos, época de festa de 15 anos, que as meninas usavam mais saia e tudo mais, e aí eu olhei em volta e falei assim, eu não sou igual a elas, porque eu cresci achando que eu era. Porque, de fato, foi uma adaptação tão boa, a escola foi tão boa, que quando eu tive esse choque de, calma aí, eu não sou igual a elas, de fato. Eu não tenho, então, um vestido apertado não fica igual. Vai ficar diferente. Então, eu comecei a olhar mais pra mim de início. Então, eu me comparava muito. Não era um problema, nunca foi um problema. Mas começou a ser quando eu comecei a me relacionar com outras pessoas. E aí, isso se tornou um problema. Porque por mais que, e eu agradeço muito a Bionicenter por isso, eu já conversei com o doutor várias vezes, foi a Bionicenter que me permitiu me olhar esteticamente e me amar, assim.
porque a gente sempre priorizou muito durante todo o meu tratamento de estética. Eu queria poder usar as roupas que as minhas amigas usavam, por mais que não ficasse igual, mas se ficasse o mais dentro desse padrão que a gente fala. Então, poxa, se eu posso usar uma calça jeans e marcar minimamente, eu quero isso, eu busco isso. E foi quando a gente começou o cesto, que a minha prótese é desarticulação de quadril. Então, a gente tem um cesto que é um pouco mais alto e antigamente era um cesto enorme, né? Era bem mais Sim. alto, era gigante. E desde criancinha eu nunca me acostumei. Eu acho que o doutor vai poder falar um pouquinho Sim. melhor. Eu não sei, porque eu nunca consegui me acostumar com o convencional. Eu lembro que a gente sempre foi cortando o cesto até chegar num padrão bem pequenininho. E eu lembro que isso trouxe pra mim um conforto muito grande. E principalmente quando eu me tornei adolescente. Porque eu saía, se eu saio com uma calça jeans longa, não percebem que eu não tenho uma perna. Porque fica esteticamente perfeito. Uhum. E era isso que eu comecei a priorizar muito em qualquer situação. Então, hoje eu sei as roupas que ficam mais confortáveis em mim, as roupas que não vão, que vão marcar muito mais, o tecido. Falo, nossa, antes eu nunca ia pensar que eu precisava me preocupar com o tecido das roupas. Nossa. Mas hoje eu sei, se é um tecido fininho, molinho, esquece, vai marcar inteira a prótese. Então, se eu posso optar por outras opções, eu vou. Só que as minhas amigas, elas começaram a se preocupar com isso ainda mais, porque elas tinham um medo comigo de, Gi, você tá bem? Tá tudo bem? Eu já tive amigas minhas que deixaram de ir com determinada roupa porque elas não queriam que eu ficasse chateada, porque eu não conseguia usar essa roupa. Então elas falavam, não, eu vou com outra, tá tudo certo. E eu falava, não, eu quero que você use. Se eu não posso usar, usa você, pelo amor de Deus. Aproveita. Eu acho que esse foi o meu choque de diferença, assim, por eu ter crescido dentro de um padrão desde pequena, então na minha cabeça eu era dentro daquele padrão, e aí quando eu fui pra fora da bolha, assim, eu vi que não. Então, época de festa de 15 anos são outras escolas, outras pessoas, que se reúne todo mundo junto. E quando os olhares começaram a aparecer mais de pessoas da minha idade, porque no meu colégio todo mundo me conhecia desde 1 ano de idade. Todo mundo sabia que eu não tinha uma perna. Agora, quando eu saí, e aí vinham outras pessoas de outros colégios e olhavam, então, no meu próprio colégio ele tinha várias unidades. Então tinha aquela fofoquinha de, naquele colégio tem uma menina que não tem uma perna. E aí quando tinha a festa da escola, festa junina, que juntava todo mundo, eu ouvia os pais até de amigos meus falando, olha, aquela menina que não tem uma perna. Então foi aí que eu fui começando a ter essa realidade de estética mesmo, de eu preciso estar dentro desse padrão. E foi um momento difícil. Foi um momento onde eu fui para psicólogo, foi entender de fato que não era possível isso. Eu tinha uma certa limitação que não era uma limitação. Então, até eu entender que não era uma limitação e eu estava me colocando nesse ponto, foi um reprocesso, assim, foi um retrabalho. Eu acho que isso que eu tive que aprender a me readaptar. Eu cresci mesmo não sendo uma criança padrão, achando que era uma criança padrão, e do nada eu falei, De repente, não. De certa forma também, você foi É. tão acolhido e tava tudo Sim. tão bem que olha como são as coisas, né? Sim. Você vê que a adaptação não é só ambiental. Uhum. É cabeça, são pessoas, né? Então, a gente tem que se readaptar às pessoas também, Sim. né? Então, eu falo que novamente aquele exercício, você se colocar no lugar da pessoa, né? Você se enxergar ali, faz parte dessa adaptação, faz parte dessa aproximação. E uma coisa que eu ia falar, você estava falando em relação aos amigos, aquele medo, né, de se aproxima ou não se aproxima depois da amputação, que de novo a gente esbarra no cuidado excessivo. E aí, uma coisa que eu não falei aqui, mas que eu penso muito é o quanto essa questão de estarmos adaptados, estarmos bem incluídos ou não no ambiente, e a pessoa estar te limitando ou não nas suas capacidades, depende muito de comunicação. Uhum. Se os seus amigos chegassem e falassem no primeiro momento, Bia, como é que você tá? Você quer que a gente se afaste um pouco? Você precisa de um tempo para respirar ou não? Primeiro, né? Porque essa questão de se comunicar, né? E de repente, essa escola que te recebeu tão bem, teve ideias tão incríveis, conversaram com certeza muito com seus pais, né? Até chegarem a esse caminho, dessa forma de te incluírem tão bem. Então, o quanto é importante comunicar, as pessoas falarem, né? E chegar, Bia, olha, eu tô te conhecendo hoje, você tá trabalhando aqui com a gente, você gosta, você não gosta, como é que funciona, quais são as suas necessidades, você tem alguma necessidade especial, você, né? Que nem você falou, eu me incomodo que acham que eu não vou subir e descer a escada bem. E aí, tem problema? A sua sala fica no andar de cima? Tudo bem por você?
é importante a comunicação, Sim. porque senão vão sempre te colocar na sala do térreo e você não precisa que seja na sala do térreo. Né? Exatamente isso. Então é importante eu comunicar, né? As pessoas se sentirem à vontade para de fato entenderem o lado de vocês também. E eu acho que uma coisa que eu venho aprendendo ao longo desse tempo de amputada, não sei se você tem esse sentimento, mas literal, a comunicação é tudo. Porque não adianta você presumir que você falou comigo ontem e amanhã eu de repente vou estar me sentindo da mesma forma. Eu tenho dores fantasmas até hoje, do nada. Ontem eu estava muito disposta, hoje de repente eu realmente vou precisar sentar. Eu acho que a gente peca no excesso de achismo. Peca achando que não, para tratar uma pessoa com deficiência, existe uma cartilha. E você tem que seguir. Não, cada pessoa com deficiência é uma pessoa com deficiência que vai ter um dia, que vai ter uma semana, que vai ter um mês, que vai ter. Dialoga, só pergunta. Não... E da mesma forma que eu acho que às vezes existem pessoas com deficiência que tem que. Vamos conversar mesmo, gente. Não adianta você achar que a pessoa tem que chegar pressupondo tudo e achando tudo. Existem coisas e coisas. Assim, a acessibilidade ela tem que estar disponível para todo mundo. Sim. Mas, assim, às vezes, realmente, você vai ter uma condição diferente para com essa acessibilidade disponível e você tem que comunicar. Se todo mundo se comunicar, eu acho que vai ficar todo mundo Fica tudo ok, né? Por favor. Eu brinco que teve uma vez que eu fui... Ai, eu amo esse dia. Eu fui convidada pela USP para fazer uma palestra sobre ser uma pessoa com deficiência. E, ai, que maravilha. Para entrar no teatro, existia escadas, que eram super de boa. Aquelas escadas grandes que são baixinhas e existia a entrada para pessoas com deficiência, que era sempre, né? Dar 3 voltas em volta do prédio pra você entrar numa porta lá e depois descer uma rampa. Eu falei, vou pela escada. E existe uma coisa que as pessoas fazem muito, que é já chegar pegando, né? Ah, não, deixa que eu te ajudo. E aí você tropeça, cai, essa ajuda é horrível. E você fica sem graça às vezes, né? Tipo, cara, não precisa. Não, tipo, eu consigo. Ah, não, te ajudo. Não, aí vem pega um braço, outro, te levanta. E aí, cara, eu tava Carregada. carregadíssima. E eu, Tá se pega no e eu colo, tava né? só descendo a escada, tipo, tranquila. Aí, cara, fui fazer a palestra e porra, no meio da palestra eu falei, pô, uma coisa que você tem que fazer é perguntar pra pessoa, pergunta primeiro. Quer ajuda? Se eu falar não, é não, eu não tô sendo gentil. Ah, imagina. Não, não é não. Não sai me relando a mão, não me pega. E o pessoal veio me pedir desculpa depois, porque foi isso, foi uma bafafá de vamos ajudar uma pessoa que não pediu ajuda. Sabe, não pergunta. Então é isso, dialogue. Sim ou não? E você também tem que ser sincero. Não vou ser modesto, ó. Não quero ajuda, obrigada. Ou quero ajuda, obrigada. E Claro. isso, pronto, a gente vai ficar todo mundo feliz. Com certeza. E assim, não só a deficiência como amputação, né? Muitas vezes você vê o cego na rua ali e o cara tá andando dele numa boa. Às vezes você pergunta, quer ajuda pra atravessar? Aí o cara pede, não, me auxilia aqui pra atravessar. Sim. E assim, né? Eu pego no seu braço e aí você me conduz, Exatamente. né? Exatamente. Então, acho que falta essa conversação, né? Esse diálogo, porque às vezes você quer pegar a pessoa pelo braço e não, é assim que faz. Então, Mais prejudica. ele explica, Ah, é uma tentativa de altruísmo, né? Ai, eu vou me sentir melhor ajudando essa pessoa. Mas será que essa pessoa quer sua ajuda? Mas eu acho que é tabu ainda também, né? As pessoas falarem sobre deficiência para algum deficiente, eles acham que é um tabu muito grande. Então eu sinto isso. As pessoas, elas chegam até mim e não sabem falar assim, você quer ajuda? E aí, às vezes, você tá tão na correria assim, você fala, por quê? Porque eu sei que eu consigo chegar até ali. Ajuda por quê? Aconteceu alguma coisa? Aí eles não conseguem falar, porque você é deficiente. Não, sempre gagueja. Eu acho engraçado. Né? Porque eu não tenho uma perna. Tá tudo bem. Não, eu não quero ajuda. Muito obrigada. Você falou da USP. Eu passei 7 anos na minha faculdade, porque eu fiz 2 cursos. Lá era um lugar maravilhoso, porque tinha uma escada pra subir e uma escada pra descer. E o elevador era depois da escada que descia. Então, assim, pra você acessar o elevador, você tinha que descer uma escada. Projetos. Ou eu subia uma escada e pegava no primeiro andar, ou eu descia uma escada e pegava no térreo. Não tinha um elevador ali na entrada, de fato. E aí a minha faculdade passou 7 anos me deixando na mesma sala, no primeiro andar. Eu mudei de curso, eu saí do direito, fui pra psicologia. Eles mudaram o curso de prédio e ninguém nunca, em 7 anos, perguntou: Gi, é ruim pra você ir até ali? É ruim pra você ir até o 5º andar? Não, foram 7 anos e eu descobri no meu último ano que eu tava naquela sala porque eu era deficiente. Olha só. E eu falei, gente, ninguém perguntou assim. Mudar a estrutura. E aquela sala, ela era horrível. Ela era horrível. Era a sala mais barulhenta, tudo. Eu não queria mais ficar lá e ninguém nunca perguntou. Tá tudo bem pra você ficar aqui? Ou você quer ir a algum outro lugar? Algum lugar é mais confortável pra você? Não.
só presumiram que era ali e ali ela ficou, Porque sabe? segue aquela cartilha e a cartilha que nem tá certa muitas vezes. Enfim, é uma confusão esse negócio aí. Dialoguem com as pessoas com deficiência. Perguntem. Por favor. Meninas, eu ia perguntar para vocês a respeito das próteses. Você falou da sua roupa, que você prefere fugir dos tecidos finos, né? Sim. E aí, na verdade, eu vou primeiro pensar na prótese. Quando vocês conversam com outras moças também protetizadas, tá? Elas relatam essa dificuldade de roupa ou é uma coisa que vocês percebem muito, é mais o meu jeito, porque eu não gosto desse tecido, ou é uma constante? Todas as meninas que são protetizadas enfrentam dificuldade com a roupa para vestir, para acessar a prótese, o tecido que de repente atrapalha na prótese, machuca. Existe essa problemática? Isso é uma coisa conversada entre as meninas que são protetizadas ou isso passa despercebido? É uma dificuldade que cada uma vivencia sozinha ali. Acho que sim, né? Eu acho que é uma mistura dos dois. Eu acho que existe estilo pessoal, né? Sim. Mas, assim, não existe uma mulher protetizada, ainda mais Não. quando é acima do joelho, que marca ainda mais a prótese, que não tem essa reclamação. E eu digo assim, cada um. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui meio riponga, né? Eu sempre usei calças de tecido leve. Usando calças hoje, eu comecei a reparar que a prótese, ela corta a calça. Ela corta a calça. E aí foram todas as minhas calças para o brejo, porque a calça fica rasgada. Tive que, vou aprender. Eu sou uma pessoa que eu não fico 100% do tempo com a prótese porque me incomoda. E às vezes eu quero tirar. Se a calça não é a boca larga, eu não vou conseguir tirar a minha prótese. Então, eu sou uma pessoa que tem esse perfil. Mas dentro do meu perfil, fora do meu perfil, na verdade, nossa, essa calça marca, essa calça é ruim de tirar a prótese, é ruim de colocar a prótese. Isso é uma... Eu acho que é mais calça, né? Calça a é um gente sofre problema mais. maior. Calça... Gente, por favor, voltem a fazer calça jeans de tecido grosso. Pelo amor de Deus. Porque agora o pessoal tá fazendo calça jeans de tecido fino. A calça é descartável. Rasga. Calça jeans é descartável. Eu compro calça em uma loja porque eu sei que ela é mais grossa e vai durar assim, o que duraria 3 meses vai durar 6. Só que a calça é descartável. Então, hoje, eu não sei se a sua é assim, a desarticulação de quadril acaba comendo em 2 pontos, né? No joelho e na parte de cima. Então, a calça, ela fica toda esburacada. Assim, eu comprava, teve uma época que eu cheguei só a comprar calça rasgada. Porque eu falava, agora. Já compra a calça rasgada. eu comprava só calça rasgada e falava, já vai rasgar mesmo. Só que aí acontecia outro problema, porque calça rasgada geralmente tem aqueles fios, né? Ah, e daí jeans. prende na prótese. Não, ele come. Então parece que alguém pegou uma tesoura e cortou. Cortou, Aí é fica um verdade. buraco gigante nessa calça. Fica enorme. Não dá pra usar. Eu sofri isso a vida inteira. Então a gente vai fazendo adaptações, né? Por exemplo, eu colocava couro na minha própria prótese, eu dentro das minhas próprias calças. Eu tentei fazer isso, dá certo. Dá super certo, viu? Figurinhas aí, ó, Super gurias. certo. Quando não, na minha outra Comunicação, tá prótese, vendo, gente? Gente, comunicação entre pessoas com deficiência também dá certo. e tudo. Eu acho que uma das de roupa, acho que a adaptação que eu mais posso falar foi das minhas calcinhas. Porque isso é algo que eu espalho a palavra, gente. Pra ver pessoas que você espalha essa palavra. É necessário, vamos Porque lá. a minha, por ser da desarticulação de quadril, vai direto no meu quadril. Sim. Então, a calcinha no coto, se não tá fechada com o tecido, onde teria a perna, assa. Porque fica em contato direto com a prótese. Então, dias quentes, aquilo vai virar um forninho e vai virar várias bolhas. Então, desde criancinha, minha mãe falou assim, vamos resolver isso. E aí ela pega, tem a calcinha. Então, nesse lado seria a minha perna. Ela fecha com um tecido. Então, agora tem um tecido de algodão que não permite que faça essas bolhas. E isso é algo que eu uso desde, acho que, 2 anos de idade. E eu uso até hoje, porque eu sei que vai me machucar. Então, se eu posso fazer Tem que isso... fazer a sua marca, então. É, Eu não sei gente, se passa essa palavra. É aí que eu ia chegar. A gente vê a oportunidade que tem das marcas de roupa pensarem em roupas adaptadas, né? Que facilitem a rotina de quem necessita da adaptação de uma prótese, por exemplo. Sim. Né? E a gente não vê esse cuidado. Não sei se vocês têm alguma dica para dar de alguma marca, mas de maneira geral a gente não vê, infelizmente, as marcas de roupas se preocupando com isso, com essa população. E Eu acho que envolve lucro, né? Pra eles não é lucrativo entrar nesse meio. E é isso que é o tabu que a gente fala. Eles ainda acham que o público deficiente, PCD, não é lucrativo. Então é esse nicho de, olha, a gente tem um trabalho pra você, PCD. Tá ok? Não, mas eu tenho experiência em outras coisas. Não, mas a gente tem uma vaga PCD. Roupa. Mas, poxa, pra um deficiente, sendo que tem 10 aqui que não são, vamos só investir nesses que não são? Porque os outros, eles se viram. Eu acho que é essa questão de... as pessoas não colocam a importância que tem.
E não sabem como isso pode limitar alguém. Poxa, eu não deveria, e eu digo que é dever mesmo, eu não deveria parar o meu dia e ficar fechando calcinha por calcinha. Eu não Sim. deveria ficar colocando couro dentro de uma calça jeans, porque eu sei que ela vai rasgar. Deveria ter essa preocupação, sabe? Ou pelo menos uma linha dentro de uma marca. Olha, essa linha, ela é focada pra isso. Que não seja superfaturada de Exatamente. Aí a gente entra nessa problemática, né? A população é menor, portanto, vai ser superfaturado para valer a pena Há um financeiramente. nicho de mercado a ser explorado. Exatamente. Poxa vida, cara, mas eu acho que você falou tudo. São inúmeras deficiências. A gente tá falando de mulheres protetizadas acima do joelho. Mulheres protetizadas abaixo do joelho vai ser outro tipo de Sim. problema. Sim. E outras deficiências, outros tipos de problema. Hoje, quando a gente fala de roupa acessível, o que eu vejo é roupa com zíper. E isso é acessível para quantas deficiências? Para você falar que essa roupa é de fato para pessoas com deficiência. E assim, mas na hora de dialogar, é o que a gente falou, o que é lucrativo, a famosa minoria, né? A gente é a minoria. Então, a gente vai fazer, é minoria, não vai vender, não compensa. Então, não existe, mas com certeza é uma coisa que faz falta. É um diferencial, sabe? E são coisas mínimas, assim, por exemplo, cinto, pra mim é horrível usar cinto, porque a minha prótese, ela é alta. Então, o cinto aqui, ele sobe. Ele não fica parado no lugar que ele tem que ficar parado. Então, eu não uso cinto, pensa na calça. Só que isso é um caos também, porque o meu quadril, ele não é um quadril que dá pra amassar ali, levantando a calça, sabe? Não, ele é um quadril que não tem tanta essa limitação, essa liberdade, né? Então, se eu faço uma pensa pra ficar justa na minha cintura, Aí não vai passar. não passa no quadril. Então, o que eu achei depois de muitos anos uma possibilidade? Antigamente tinha muito, que era um elástico com botão, que você ia apertando a calça com o elástico do botão. Então, eu vou colocar a prótese, eu solto o elástico, aí eu subo. Depois vai botãozinho por botãozinho. Assim. Então, são adaptações que a gente é obrigado a fazer porque marcas não se importam com essa necessidade, assim. Sim. Já falei, mais um nicho de mercado aí. Não, eu tô prontíssima pra comprar os produtos dela. Eu tô preparada. Vocês vão me ver no Shark Tank. Por isso. Tá, com relação à customização, né, da prótese, sabe que muita coisa a gente faz lá também, né? Ai, A Vicente é pedir. maravilhosa. Eu brinco que a gente faz tatuagem, não dói, não machuca, enjoa, você troca, Dou. faz do jeito que eu passo. Eu queria ter 10 cestos, um de cada jeito, pra ir trocando, tipo pole. Ai, eu ia amar. Mas vocês já pensaram, você chegava a fazer nas suas, né? Várias coisas eu já fiz. O que você fazia, Gi? Uma que o senhor ama, né? Do Corinthians. É, Eu amava, assim, você estragar a prótese, né? Olha Eu amava minhas próteses do Corinthians, já fiz de caveira. Quando eu era criança, eu fazia das meninas superpoderosas. Aí agora eu entrei na era do glitter, tem uns anos já aí. A Paula Antonini, Quanto ela mais fez escola, né? Fez escola. Aham. Mas sabe que eu fiz a minha antes dela? Então Quando agora eu é vi Gil aquele na cola. brilho todo dela, eu falei assim, gente, eu quero mais brilho na minha. Que é isso? Eu preciso de mais brilho, preciso de mais brilho. Mas eu acho que isso permite que a gente se enxergue mais na prótese, Sim. sabe? Você olhe pra prótese e fale, é minha. Essa prótese é minha. Alguém que vai ver de longe e falar, é da Giovana, aquilo ali. Nossa, com Isso certeza. é muito bom, a gente Isso se que é legal, que enxergar. assim, não é a sua perna. Cara, é uma prótese, mas é um negócio que assim, é bonito de ver, né? Eu gosto de usar, chama atenção pro lado bom. Exatamente. Eu sou fascinada por crianças perguntando da minha prótese. Eu sou essa pessoa, eu adoro que venha falar, eu adoro que venha perguntar, porque eu acho que é assim que você introduz isso na vida de uma pessoa com naturalidade. Então, eu tenho a minha prótese de glitter, tinha, né, porque agora eu vou trocar, mas provavelmente vai ficar com glitter de novo, ainda não decidi. Mas se dependesse de mim, nossa, cada dia ia ter uma coisa. Eu ainda tô pensando em como fazer uma capa para cada dia. É que eu tenho preguiça, porque senão eu faria isso. Mas quando eu peguei a minha prótese provisória na Beauty Center, eu fiquei com ela por alguns meses, eu grudei EVA nela inteira, porque eu queria a minha prótese de brilho e assim foi. Eu acho incrível, gente. Eu acho que é isso, permite a gente transmitir a nossa personalidade na nossa prótese. E eu acho que isso, se é pra gente se sentir bem usando a prótese, então vamos botar pra quebrar. Falo, quando a criançada vê, o problema é o pai e a mãe. Não Sim. segura, né? Pra não deixar, né? Deixa a criança perguntar. A criança é assim, o que aconteceu? Ah, eu não tenho uma perna, nasci assim. Exatamente. Aí o pai fica,
Não, para com isso. Não fala, não pergunta, a gente deixa perguntar. É assim que a gente dá informação. A próxima pessoa que ela vê, ela não vai fazer isso. Ela vai falar: olha, ele não tem uma perna igual aquela moça. Isso quando é criança, eu tenho crianças no meu convívio, de filhos de amigos, assim, que eu não vejo sempre. Mas assim, já aconteceu de eu falar para o filho do amigo, ó, é assim, foi em um outro evento que tinha outras crianças, e ele mesmo foi lá educar as outras crianças. Não precisa que falar legal. nada, porque é isso, eu acho que você dá essa possibilidade é muito importante, cara. E um pai já bateu a cara do filho dele no poste, tentando afastar o menino de mim, você acredita? Ai, meu Deus. O garoto olhando, assim, o garoto queria vir falar comigo, e o pai puxando, não, vou andando, bateu a cara do menino no poste, eu, pelo amor de Deus, não bate seu filho no poste, deixa eu mostrar pra ele o que aconteceu. E é isso. O que aconteceu? Ah, eu sofri um acidente e perdi a perna. E é interessante, meninas, porque parte dos nossos pacientes, né, que vivenciam as amputações, dos incômodos que eles vivenciam na vida, na rotina, é em relação aos olhares. Porque nem sempre o olhar deixa fácil entender se é um olhar de curiosidade, se é um olhar de crítica, se é um olhar, às vezes, preconceituoso. Então, assim, e esse olhar, ele parte da curiosidade, de não entender Sim. do que se trata. Então, quando a gente tem uma sociedade que se permite conhecer, porque, como você falou, Gi, décadas atrás, a gente não tinha equipamentos tão bons, né? Nós não tínhamos as próteses tão bem desenvolvidas, principalmente o que chega no Brasil, né, doutor? Sim. Então, a população não estava acostumada a ver os pacientes bem protetizados, funcionais e vivendo a vida, né, numa rotina normal. Então, quando isso se tornou uma realidade, né, nas últimas décadas, ainda tem um olhar muito curioso. E quando a gente pode educar desde criança, mostrar, olha, tá tudo bem, a tia tá ótima, tá lá trabalhando, tá lá passeando, tá ali no cinema. Você viu que legal? A tia amputou a perna, mas ela tem uma prótese e ela segue a vida muito bem. Isso é importante, porque a gente vai desmistificando aquela situação. E com o passar dos anos, quem sabe as pessoas não tenham esse olhar tão curioso que às vezes incomoda o paciente, né, protetizado, que ele consiga só olhar, tá bom, uma moça com uma prótese, que legal, mas ele já tá acostumado a lidar com aquilo ali na rotina. Eu acho que esse é um ponto, né? Eu acho que é muito importante a gente focar. Eu adoro que crianças venham, porque criança, normalmente, ela só quer entender o que aconteceu. Sim. O que me pega é quando vem um adulto, barbado e estudado, fazer pergunta conveniente. E aí, a gente tem que entender, eu acho que a gente tem que se colocar nesse lugar, né? Hoje, eu acho que pessoas com deficiência, elas são vistas meio como objetos. Assim, não sei aquela o que... história, né? Ai, que pena, que tadinha. Tão linda, pena que não tem. Eu acho que é a frase que eu mais ouvi na minha vida, mais que bom dia. É tão Senhora! pena que não Dá pra fazer um bingo. Dá pra fazer um bingo no mês. Mas eu acho que é isso que a gente tem que cuidar. Uma coisa, de fato, gente, a gente é curioso, não só com pessoas amputadas, a gente é curioso com muitas coisas no nosso cotidiano. Mas você não vai chegar num estranho, sem Mas invasivo. a criança é inocente, é Exato. diferente, né? De um adulto. legal. Eu lembro do Começa meu por aí. primo. Meu primo, porque assim, tem uma idade, tá? De criança, que vira a chavinha e começa a entender que, opa, tá faltando alguma coisa ali de normal. 3 anos de idade. Criança completou 3 anos de idade, ela já começa a entender o que tá acontecendo. E aí eu lembro do meu primo, ele me amava, e eu era a paixão da vida dele. Deu 3 anos, ele morria de medo de mim. Morria de medo. Eu chegava, ele se escondia no quarto. Aí um dia eu fui lá e falei assim: isso aqui é igual do Homem de Ferro. Quem me deu foi o Homem de Ferro. Virei um deus. Aí virou o astro. Deus. E aí ele chegava pra mim e falava assim: eu preciso de você, eu preciso de você. Eu, por que você precisa de mim? É porque eu arrumei briga lá na rua e eu preciso que você vai me defender voando. Eu falo: não, calma. A minha é um modelo abaixo. Tá, do Homem de Ferro. Ela não tem os superpoderes ainda. Mas a criança gosta, ela vê, ela acompanha o Homem de Ferro na TV e ela vê um ser humano que minimamente parece, ela vai querer entender o que tá acontecendo ali. Ela vê uma perna roxa na rua, ela vai querer ver. O que é isso, por favor? Sim. Meu filho fez o caminho contrário. Eu tinha uns 4 aninhos, estava com a minha esposa, entrou no elevador, um senhor sentado numa cadeira sem uma perna. Ele falou: vai lá, meu pai faz perninha pra você, vai lá. Maravilhoso. Tá vendo? Aqui, ó. Meu pai faz perninha, vai lá ver meu pai, que meu pai faz perninha. Então, eu acho que você falou do Anderson, é uma questão da E minha esposa inocência. segurando ele. É. Não fala. É uma Horário. farsa. Mas eu acho que a inocência da criança, eu acho que... E também a gente se colocar no lugar de... Se você explica pra uma criança, ela não vai crescer o adulto barbado que vai te falar porcaria na rua, entendeu? Mas esses adultos, eu culpo não só
desenvolvimento tardio, que eu acredito que teve um desenvolvimento tardio em relação à protetização e tudo mais, no Brasil, pelo menos, esse acesso, mas eu culpo muito as mídias sociais aqui do Brasil. Hoje, se você assiste uma novela, que é o que eu mais ouço, você viu que na novela de tal horário tem uma menina sem uma perna? Eu fico, gente, eu não vou ver. Eu não preciso ver porque eu sei como ela é na novela. Ela é uma pessoa que ela não tem acesso à prótese, ela sempre vai andar de muleta, ela sempre vai ser uma pessoa de baixa renda na novela, ela nunca é alguém de alto status social, dona de Se deu bem empresa. na vida, né? Nunca. É um Eu perfil. vou assistir o porquê. Eu sei exatamente, não é assim? Aí a menina, ela é assim. Eu falei, viu? Porque a mídia traz isso para as pessoas. Então não tem como a gente também cobrar muita informação das pessoas, sendo que os canais de informação não passam a realidade. Vai naquela história que a gente falou do coitadinho. Ai, coitadinho, né? A E não, mídia e mostra outra coitadinho. característica dessa personagem é com certeza que ela passa por esse olhar de ser a coitada, que é outra coisa que com certeza a gente sabe que acontece. Porque, mais uma vez, o deficiente ele é colocado nesse lugar, né? É o exemplo de superação. O exemplo de superação do Do quê? Exato. estou A vida se superadíssima. apresenta, a opção é seguir, ué. Não é? Nossa, Então, Fih, você é boa. tão forte. Por quê, gente? Porque eu acordei cedo igual todo mundo, fui trabalhar igual todo mundo. Eu acho que assim, existe. todo mundo tem alguma coisa na vida, alguma história na vida que ela vai com certeza servir de inspiração para a próxima. Mas isso não significa que pessoas com deficiência deficiência é apenas isso. isso. Você pode limitar a pessoa apenas a essa imagem, apenas esse fator. Não tô aqui para inspirar vocês a nada. Eu tô aqui para compartilhar uma história da minha vivência. Estamos todos juntos aqui, vivendo junto, e é isso. A gente tem que entender isso, é importante também. E essa questão da curiosidade que eu digo é uma curiosidade em relação às próteses, porque na verdade a curiosidade em relação à vida da outra pessoa é quase que desrespeito. Quem é que gosta de sentar e explicar toda a vida para todo mundo? Olha, ô vizinho, deixa eu te contar. Eu passei por isso, eu passei por aquilo. Ninguém quer abrir a vida como se fosse um livro para todo mundo. Então, assim, quando a pessoa vê na rua, eu digo curiosidade, eu espero que seja uma curiosidade em relação ao equipamento. E que normalmente a inconveniência vem nisso. As pessoas se acham no direito de perguntar por que amputou, mas como amputou? Aí vem a história do coitadinha. E isso é desrespeitoso. Ninguém vai gostar que a sua vida seja tratada dessa forma. Mas ainda assim, quando vê um paciente protetizado, se acha no direito de querer fazer um comentário desse tipo. Eu né? acho que a curiosidade em relação à prótese geralmente é ligada a alguém que já teve acesso a algum deficiente. Então, é alguém que já tem mínimo conhecimento em relação à prótese. Então, se vê uma prótese diferente, nossa, deixa eu ver, deixa eu entender como que ela funciona. Mas, geralmente, quando é alguém que não tem informação, não tem acesso, geralmente quer saber por que eu cheguei a esse ponto, Às sabe? vezes, quando passou em casa, falou, pô, vem cá, meu pai perdeu a perna, né? Exato. Meu primo Sim. perdeu uma perna. Querendo ajudar alguém, querendo ter informação para levar a outra pessoa. Mas não E a pessoa vem mais respeitosa, né? Exato. Diferente de quando o cara vem curioso. Exato. E quando é curioso, eu digo por mim. O meu caso foi um acidente no metrô. Cara, é assim, a pessoa ela tá zero preocupada em como eu vou reagir a falar isso. Sabe assim, como eu tô me sentindo sobre esse assunto. E aí começam, assim, perguntas absurdas, assim, absurdas. O resumo da minha história é, eu caí na trilha do metrô, eu não lembro o que aconteceu, eu tive um trauma e eu não lembro do dia do meu acidente. Ah, mentira que você não lembra, fala a verdade. Aposto que você se jogou e não quer falar. Teve um Uber que me falou isso uma vez. Hoje, o que aconteceu? Ah, caí de moto. Pronto, acabou. Aí eu vou ouvir um sermão sobre andar de moto e tomar cuidado. E aí eu vou superar, porque A se Gi eu tem uma história dessa também, né? Ele Eu pergunta, abri possibilidades, né? Era assim. Então, assim, pra mim é um mar de possibilidades que eu posso falar. Aí a que pegou mais foi que uma vez eu fui fazer, eu sempre brinquei muito com a minha prótese, porque é algo que a minha família me instruiu muito. Você pode crescer chorando e não vai resolver, como você pode crescer sorrindo e vai resolver muita coisa. Então eu cresci sorrindo, brincando e tá tudo certo. E aí eu fui pra Fernando de Noronha com a minha avó e com a minha mãe fazer um mergulho e sem prótese, né? Aí eu tava colocando as coisas, equipamento, e aí chegou um senhorzinho e ele perguntou, filha, deixa eu te perguntar, o que aconteceu? E aí eu olhei, era a cena perfeita, gente. Minha mãe tava do outro lado do quarto. Eu até já também. Minha mãe tava muito longe e eu falei, é o meu momento. Aí a gente ia ver golfinho naquele passeio. Eu falei, não, sabe o que é? É que há 1 ano atrás eu fiz esse passeio e é um golfinho comeu minha perna. Nossa senhora! E eu tô vindo aqui pra perder esse trauma. E aí o cara ficou com um cilindro, assim, ó, pesado. E eu ainda assim, aí, um golfinho, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ele era meio doido, ele tava pegado com o bando, assim, ele tava meio revoltado. Golfinho doido. E aí minha mãe ouviu, né? Aí minha mãe já voltou correndo, falou,
tira dessa menina. Pelo amor de Deus, ela nasceu assim. Só que aí o que aconteceu? Eu voltei pra Guarulhos e eu não sei se você vai lembrar, vocês vão lembrar, teve uma época de uma rede social que você conseguia publicar anonimamente e se chamava Secret. Ah, Era uma rede social que bombou e você fazia publicações anonimamente, não tinha como saber quem publicou. E aí eu contei pras minhas amigas isso. E na época tava o auge esse aplicativo. E aí elas postaram, porque em Guarulhos, como eu cresci em Guarulhos, todo mundo sabia que tinha uma menina sem uma perna, mas ninguém sabia o porquê que eu não tinha uma perna. E aí elas postaram, a Giovana Cola, ela não tem uma perna porque um golfinho comeu. E eu não sei o que aconteceu, gente, eu juro, até hoje eu não sei. Mas eu sei que essa publicação teve mais de 7 mil curtidas. A minha cidade inteira sabia que a minha perna foi comida por um golfinho. Isso foi, acho que em 2014, assim, era bem novinha. Até hoje, eu saio e tem gente que chega e fala, você é a menina que o golfinho comeu sua perna? Eu falo, sim! Eu tenho uma amiga que a gente é amiga há mais de 10 anos. gente, E maravilhoso. essa minha amiga, um dia ela tava em casa, a gente tava se arrumando pra sair. E aí ela falou, amiga, isso a gente já era 5 anos, amiga, tá? Não era de hoje. Ela, amiga, deixa eu te perguntar, eu esperei um tempo pra ser um momento confortável pra você. Me conta o dia do golfinho. E eu fiquei na minha cama, na minha casa. Ela frequentava minha casa há 5 anos. Eu fiquei assim, você tá falando sério? Aí ela, desculpa, assim, sabe, morrendo de medo já. Eu falei, amiga, é mentira isso. Ela, como que é mentira, Giovana? Eu vivi uma mentira. E até hoje, assim, eu vou no banheiro de balada da minha cidade, eu já teve vezes de eu fechar a porta do banheiro e eu ouvi atrás do banheiro, essa é a menina que o golfinho comeu a perna. Maravilhoso. Tem várias histórias. Eu falo que eu vendia Lenda minha urbana, perna. tá vendo? Essas coisas. Eu pensei que tu teria apelado pros tubarões, mas aí tu O foi pro clássico, golfinho. é muito Ah, imaginei. É muito comum, eu prefiro um golfinho. Tinha que ser mais Fernando especial, Genoa, né? mais bonito. Aí o pessoal fala, mas golfinho? Eu falei, você já viu a boca de um golfinho aberta? O bico é desse tamanho, a boca é desse, ó. Eles falam, ah, faz sentido. Vai. Deixa aí, vamos lá. Magnífico, eu amei essa história. Eu adoro essa história também. Eu conto pra todo mundo até hoje. Aí depois eu desminto, né? Que hoje em dia eu me sinto mal. Aí depois, não, gente, é brincadeira. Só pra ver um sustinho, Coitados assim. dos golfinhos, né? Levaram a Susto. culpa. É. Meninas, deixa eu queria fazer uma pergunta para vocês. E o que vocês dão de conselho hoje para uma mulher que acabou de passar por uma amputação? Seja ela de abaixo do joelho, acima do joelho, mas uma pessoa que passou por esse problema agora. Eu falaria que tudo se faz. A amputação, ela não é limitação de absolutamente nada. E literalmente, gente, amputou uma perna, amputou 2 pernas, amputou um braço, tudo você se readapta. E a sua beleza é muito maior do que qualquer padrão estético que tá por aí. São 2 apegos, assim, dois mitos que não existem. Você, sua vida muda pra pior porque você não faz mais. Não, faz sim. Corta, eu fazendo trilha no meio da mata fechada, louca. Exagerei um pouco, talvez, mas é isso. Você consegue fazer as suas loucuras no seu ritmo. E não tem quem dite a sua beleza. Não tem o que modifique a sua beleza. Muito pelo contrário. Você vai ter uma beleza única. Muito exclusiva, única, sua. E tem que ser empoderada dentro dessa sua realidade. Não esqueça esse poder de empoderamento que você tem na realidade que for. E eu acho que eu falaria muito pra pessoa viver esse luto nesse momento. Eu acho que tem muito esse tabu de você precisa ficar bem. Você precisa, vai estar tudo certo, tudo vai melhorar. E não, vive esse luto, mas não deixe esse luto te consumir. Então, vai passar, vai ser difícil, vai ter que reaprender muita coisa, se readaptar em muita coisa, mas a sua vida não acabou. Você ainda tem muita coisa pra viver, muita coisa muito linda pra viver, novas possibilidades. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida é uma abertura de possibilidades. Então, isso vai depender muito da forma que você vai se autolimitar. Então, não se limite, permita-se viver e reaprender tudo. Quando a gente revive algumas situações, elas podem e tem a grande chance de ser muito mais bonita, né? Então, se permita passar por isso, mas também respeite o seu tempo. Então, deixe as pessoas te ajudarem, deixe as pessoas te acolherem. Quem não quer estar na sua vida não vai estar. Então, não fique com esse pensamento de ela tá comigo só por dó. Ou então, os meus amigos não vão querer me ver. Se tem amigo seu te procurando, eles querem. E permitam eles entrarem nesse espaço. Comunique sempre, é aquilo que a gente falou da comunicação. Seja com muito certeza. comunicativo. Fale o que você tá sentindo. Fale, olha, hoje eu não tô bem. Hoje não tá legal. Eu nasci sem uma perna e tem dias que eu não tô bem. Tem dias que eu Sim. falo, olha, gente, não dá. Não tá legal. E tem dias que você vai estar bem. E se permita viver esses dias bons.
mais do que os dias ruins. Que tudo vai dar certo, o tempo diz tudo e vai dar tudo certo. É muito legal. Meninas, agradeço de coração vocês terem aceito o convite. Acho que foi um papo assim muito bacana para quem está começando, para quem está entrando nesse mundo novo, né? Que a gente fala que nem eu falo que tem gente que cai de paraquedas e cai sem paraquedas, né? Às vezes com, às vezes nem. Então agradeço de coração aqui, participação da doutora Karina aqui também, que é uma Muito palavrinha obrigada, final. foi uma honra, meninas, estar com vocês. Sou fã de vocês duas, né? Acompanho vocês duas. Então, muito obrigada por tudo que vocês dividiram com a gente. É muito enriquecedor para nós, tanto quanto profissionais, né, doutor? Sim. Como pessoas, né? Que a gente possa sempre se melhorar a cada dia que passa, para que a gente ajude a melhorar esse mundão que tá aí fora, né? Com certeza. Totalmente. Eu gostaria de agradecer também, doutor Anderson, doutora Karina. Um prazer meu conhecer a Gi. A Gi eu sempre quis... Muito tempo, assim, pra mim já é minha amiga. Amei ver ela ao vivo. Agradecer especialmente sempre o doutor Anderson. Não comentei em nenhum momento, mas assim, o doutor Anderson é o meu fado padrinho. Depois do meu acidente, ele foi... Eu tive um diamático maluco, enfim, gente... Me enganaram num programa de televisão e eu ganhei a prótese num programa de televisão. Eu pensei que isso era mentira, mas acontece na vida das pessoas. E graças ao meu fado padrinho aqui. Então, eternamente grata, assim, eternamente grata a Bionicenter, que... Nossa, gente, eu acho que você tá em um lugar... você pensar na protetização, para você que é amputado, é muito importante você estar num lugar que faça diferença, com pessoas que te acolham. E a Bionicenter, assim, foi o meu primeiro contato com pessoas amputadas. Então, a equipe incrível, maravilhosa, todos super solícitos, todos queridos. E contato com pessoas amputadas, assim, nossa, mudou minha relação com muita coisa. Então, eu agradeço muito a doutora Anderson, a Bionicenter. É maravilhosa, que essa história seja infinita. Eu tenho muito a agradecer também. Eu não vou falar muito do Dr. Anderson, senão eu começo a chorar. E aí é muito emotiva. Mas eu agradeço muito. O doutor, eu de fato vejo ele como um pai. Ele me viu com fralda, né? Então não tem como falar que não é. E eu sei que hoje, onde eu estou, até como psicóloga, como profissional, foi muito graças à Bionicenter e principalmente ao Dr. Anderson. Assim, ele me mostrou que eu sou um ser humano e não sou uma deficiência, um CID ou uma prótese em si. Então, eu agradeço muito todas as noites quando falam de prótese. Eu primeiro falo do Dr. Anderson, eu falo, não, calma, é a Bionicenter, então aí... Realmente é uma empresa mágica. Eu falo que é uma empresa que olha o ser humano, não olha lucro, não olha prótese, não olha necessidades, e sim a pessoa. O que você busca, o que você quer. Então, estar aqui hoje, poder mostrar um pouquinho da minha história e mostrar como é possível, sim, a gente crescer, atingir patamares altos, assim, na vida. Você não vai ser sempre uma pessoa que vai precisar de ajuda e não vai poder crescer na vida. Você é mais que essa caixinha. Muito obrigada, doutora. Você é uma pessoa também incrível, que me ajudou muito desde o momento que tá na Bionicenter. Eu agradeço muito a vocês e hoje... Obrigada. Obrigada. Valeu.